Saturno e o autoabandono. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá. Antes de começar, quero lembrar que a gente ainda tem as últimas vagas do retiro sobre o medo, sobre como lidar com o medo agora no feriado de novembro. E maiores informações no WhatsApp da Rosa, DDD 21 985058500. E quem quiser participar também dos nossos grupos gratuitos no WhatsApp, de conhecimento, expansão de consciência, também pedir para a Rosa no WhatsApp dela, DDD 21 985058500. Hoje eu queria trazer um tema que é muito tocante para mim, que é o autoabandono. Ainda mais como brasileiro, como morando abaixo da linha do Equador, num país eternamente emergente. Quando eu olho para a nossa vizinhança, aqui na América do Sul, na América Latina, essa palavra autoabandono é uma palavra muito forte, mas também quando eu olho para o planeta Terra, também para continentes mais desenvolvidos, países mais desenvolvidos, essa palavra, ainda assim, ela é muito presente, porque o autoabandono que eu me refiro não está focado nas questões materiais, pelo menos na minha fala de hoje. Evidentemente que existem muitos abandonos, abandono do Estado, dos governos e tudo em relação a povos precarizados, mas isso não vai ser minha abordagem é do autoabandono. Eu estou me referindo ao indivíduo. Esse autoabandono não é monopólio dessa ou daquela classe social, daquele poder aquisitivo ou não. Quando a gente nasce, a gente acaba vivendo o véu do esquecimento. Eu sempre costumo falar que dentro da nossa psique, a gente traz todas as informações de todos os tempos, lá para trás, inclusive lá para frente, em termos de potência. Mas o nosso ego, a nossa personalidade não daria conta de sustentar essas lembranças, essas recordações. Eu gosto sempre de frisar isso porque mostra a dimensão do ser humano, a potência do ser humano, ser cada um de nós uma espécie de registro acástico, ou seja, de recordações desde muito antes desse Big Bang da ciência até muito depois desse vídeo estar indo para o ar. E aí a gente nasce com um véu de esquecimento e a gente também não é estimulado a recordar a nossa origem, a nossa natureza, e aí começa tudo. A gente não só estimulado, como a gente é desestimulado, e a gente é estimulado a acreditar em outras coisas, viver de crenças, na verdade. O nosso psiquismo e a nossa autogestão desse psiquismo facilita que a gente viva de crenças, precisando da fé para a gente poder sobreviver, como se as realidades, ou como se o real não bastasse, vamos dizer assim. Então esse autoabandono, ele se refere a muitas instâncias. Uma instância de que eu não sinto que eu tenha nas minhas mãos um conhecimento que vai me salvar de mim mesmo. Eu não sinto que eu tenho nas minhas mãos um conhecimento que me faça compreender a minha carpintaria emocional, a minha arquitetura emocional. E esses são dois pontos são dois estômagos muito importantes, a compreensão das realidades e, ao mesmo tempo, o ato de amadurecer emocionalmente. Muitas vezes na carta natal, no mapa astral, a gente encontra posições de Saturno, conjunção Lua, quadratura Lua, Lua na 12, Saturno é muitas vezes cravado no ascendente, em cima do Sol, quadratura Sol, ou então quadratura o regente do ascendente, o regente da Lua, o regente do Sol, ou às vezes Saturno no meio do céu, enfim, várias posições de Saturno
formando aspectos desafiadores. Esses aspectos desafiadores não se devem ao fato da pessoa ter nascido num dia ruim. Nossa, eu tive má sorte, nasci com Saturno quadrado Lua, isso é bobagem. Quando se nasce com Saturno conjunção Lua, quadratura Lua, ou Saturno fazendo aspecto com uma Lua na 12, por exemplo, uma Lua na 8, ou um Saturno na 8, vamos dizer assim, muitas vezes o Saturno na 4, impelindo a pessoa para sair da sua cidade, sair da casa dos pais, sair do país de origem. Muitas vezes o Saturno no fundo do céu diz: eu tenho que sair daqui porque eu vou morrer de inanição. E muitas vezes a nossa história é uma história de fuga, uma fuga que pode ser narcisicamente empacotada. Às vezes a gente vai para o exterior, né, ou para fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, ou para a gente fazer um turismo, viajar, e a gente nunca chama isso de fuga, né? E muitas vezes, nem sempre, né? Mas muitas vezes é uma fuga, porque é como se a realidade ou as realidades fossem demasiado difíceis para... como se eu não tivesse manual. Eu não vou aqui relembrar uma coisa que eu falo sempre, que é o nosso manual dos 12 arquétipos que vai de Áries a Peixe, dando uma costura profunda do nosso processo de despertar. Isso já foi dito várias vezes, talvez eu volte a dizer mais na frente, mas não é o meu objeto de estudo agora. E sim, falar desse autoabandono. Né? Quando eu olho para o brasileiro e quando eu olho para o ser humano, né, eu sinto que é como se fosse uma frase: quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a educação que a gente tem na família não é uma educação para a independência, não é a educação para a liberdade. E sim, é como se fosse uma manutenção de uma dependência recíproca. Quem sabe esses filhos podem depender da gente para sempre, e quem sabe a gente pode depender deles para sempre. Isso vira uma espécie de bunker, né? Um bunker, na verdade, regressivo. Um bunker regressivo. Porque o que diz a vida? Que cada indivíduo, você nasce um indivíduo, vai morrer um indivíduo. Você já teve inúmeras famílias, essas famílias estão no véu do esquecimento, ainda que elas estejam, sob o ponto de vista de pulsões dentro da psique, mas elas estão no inconsciente. Eu não me lembro do meu avô há 18 gerações para trás, né? E por aí vai. Mas isso tudo nos lembra, quando a gente escolhe acontecimentos, conscientes ou, na maioria das vezes, inconscientemente, quem escolhe esses acontecimentos, sejam quais forem, são linhagens e mais linhagens dentro da gente, que por isso muitas vezes o xamanismo tem uma importância muito grande quando evidencia a potência das linhagens, ou quando até algumas religiões asiáticas falam da necessidade da gente honrar os antepassados, os nossos ancestrais, porque na verdade eles continuam vivos, sempre vivos, dentro da gente, né? E nós somos esse aglomerado de experiências, não só com a nossa corrente sanguínea, mas também com tudo mais. Coisas que acontecem em galáxias a milhares de anos-luz daqui estão atuando, estão ativando a gente, embora a gente não saiba dar conta de interpretar. A própria carta natal, o próprio mapa astrológico, a gente se esforça, né? A gente se esforça, a gente faz o possível. Mas provavelmente uma boa interpretação não chegue a 1% daquele mapa. Até porque, na minha visão, quando eu penso na espiral vertical, quando eu penso o mapa astral como essa esfinge que comporta essa espiral vertical, o mapa poderia nos dar condições de falar sobre tudo e todas as coisas. Mas não é assim que a banda toca, porque a gente não tem as inteligências necessárias para fazer essas ordenhas, essas decifrações, né? Mas isso é para vocês terem ideia da minha relação com a astrologia, que é uma relação matricial, é uma relação de que ali tem tudo que a gente necessita. Tudo. Embora insista que, por mais que a gente faça uma belíssima interpretação e profunda, a gente não chega a 1% da complexidade do ser humano. Então, para a gente se sentir autoabandonado, não custa.
Então, quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer? Né? Lembrando que o ato de cuidar é um ato maravilhoso. Muitas vezes a gente aprende a se cuidar cuidando do outro. Isso na melhor das hipóteses. Né? A gente, quando tem que cuidar de um bebê, de uma criança, ou de alguém que está com um problema de saúde, quem é que cuida quem? Né? Eu, por exemplo, tenho Golden Retrievers aqui em casa já há muitos anos, e eles são muito amorosos, são cães muito amorosos. E muitas vezes eles se aproximam, colocam a cabeça na minha perna, e um desavisado pode apenas fazer uma leitura, que é ele veio pedir carinho. Mas eu já entendi que ele veio pedir carinho e ele veio dar carinho. Então o ato da gente cuidar é o ato da gente se cuidar também. Isso é verdade, mas não é isso que a gente vive. A gente não vive isso. Né? A gente vive cuidar e achar que a gente está dando, que a gente não está recebendo nada e que a gente gostaria de receber. E aí começa também a origem das cobranças e tudo mais. Tem uma live muito interessante que eu fiz no canal, que é Quem ama já se sente amado. Quem ama já se sente amado, quem cuida já se sente cuidado. Eu disse, mas isso é muito difícil, Sérgio, isso é só para iluminados, só para mestres, só para isso. É só para nós iluminados, só para nós mestres, né? Pelo menos em potencial. Não estou dizendo que nós estejamos iluminados ou despertos ou mestres nesse momento, mas nós somos. Se eu também não ativo, se eu também não amplio o horizonte, se eu fico naquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente conhece, né? Se eu me perco apenas numa óbvia interpretação sociológica, uma óbvia interpretação antropológica, política, dá a impressão de que a realidade é aquilo mesmo, é isso aí. Existem inúmeras realidades. Enquanto eu estou falando com vocês, tem gente em êxtase, tem gente absolutamente pleno nesse planeta em guerra, nesse planeta que tem uma pedagogia da cisão, esse planeta que tem uma pedagogia da divisão, da cisão, do apartamento, do apartar, né? Tem muita gente, claro que é uma grande minoria, né? Mas muita gente que está em êxtase, está em plenitude, está em grande orgasmo com a existência. Isso mostra, obviamente, que existem milhões de realidades e, na verdade, a gente tem uma ilha de edição. Né? Então, o tema dessa ilha de edição, evidentemente, é a consciência. Como é que você está numa guerra em paz? Como é que você luta numa guerra em paz? Falando de Saturno, né, a gente tem uma compreensão um pouco cartesiana. Assim, é guerra, é paz, as coisas não se misturam. Escuta, estar aqui, se o mundo inteiro tivesse em paz, ninguém desse um tiro, eu diria que o mundo estava em guerra. Né? Porque não existe só a guerra do soco, do tapa, do tiro, da bomba. Existe uma guerra que o Bhagavad Gita fala, que é da relação entre a personalidade e a alma, entre o ego e o ser. Né? Arjuna, Krishna, os Kurus, os Pandavas. Né? Esse trecho do Mahabharata, né, chamado Bhagavad Gita, nos lembra do bom combate. Né? Mas até para isso a gente se sente o autoabandono. Repare que nessa batalha tem o Senhor Krishna. Mas eu pergunto, será que alguém que está me vendo aqui acredita que essa pessoa esteja largada e sozinha no mundo? Talvez a pessoa diga, não, eu tenho filhos que podem cuidar de mim, eu tenho pais, eu tenho irmãos, mas não é disso que eu me refiro. Não é disso que eu me refiro. Eu me refiro minimamente a dois autocuidados, né? Que é de você com você, né? De você com você em termos conscienciais, porque na verdade, quanto melhor eu estiver, melhor vai estar o meu entorno.
né? Quanto melhor eu estiver, quanto melhor os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas intenções forem mais iluminadas, mais eu estaria iluminando meu retorno, meu entorno. Não adianta eu ter ótimas intenções se eu estou vibrando uma coisa muito, muito ruim. Eu falo de coisas boas, mas o que está no meu coração é um ódio. Esse autoabandono que eu me refiro, ele tem a ver com o fato da gente sentir que a gente não tem um manual de instruções de um lado e que a gente está sozinho no mundo. Né? Claro que uma família, parentes, amigos, dá uma sensação maravilhosa, isso é muito bom. Mas é como se amanhã você não vai tê-los. Como a gente já não lembra mais dos filhos que a gente teve, dos amigos, dos irmãos, dos primos. O que fica nessa jornada, na verdade? Né? A astrologia ela nos traz 12 arquétipos, 10 pulsões psíquicas, 12 arenas temáticas para dizer o seguinte, olha, esse é o nosso player, esse é o nosso jogo, para que essa é a nossa coreografia, essa é a nossa dança, nesse planeta, nesse sistema solar, para a gente poder se resgatar. Né? Eu vejo que esse autoabandono, ele fala muito de uma falta de uma autogestão. Uma autogestão. A pessoa muitas vezes não está apaixonada pelo caminho, pelo Dharma, não sabe qual é o Dharma, não sabe qual é o propósito, não sabe o que está fazendo aqui, sabe que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, sabe que de repente tem que construir família, porque a família vai dar uma estabilidade, uma segurança em algum nível, né? Sabe de tudo isso e vai fazendo isso tudo compulsoriamente. Porque é como se fosse um protocolo social. De repente você tem que ter uma família, você tem que ter um emprego, você tem que ter uma religião, você tem que ter um salário, você tem que ter algum prazer, mas para que isso tudo? Claro, a gente já sabe que isso é um processo evolutivo, mas também a gente pergunta, mas para que evoluir? Né? Bem, e aí eu pergunto, se você está com fome, para que comer? Essa pergunta é maravilhosa. Está com fome? Ah, eu estou. Mas para que comer? Não estou entendendo para que você quer comer. Como assim? Agora que eu não estou entendendo. Se eu estou com fome, eu tenho que comer. A espiritualidade é a mesma coisa. A leitura da carta natal é a mesma coisa. Nós estamos com fome. Fome de nós mesmos. Nós vivemos um autoabandono. Muitas vezes a gente é casado, bodas de prata, bodas de ouro, e a gente ainda não chegou na relação, a gente ainda não chegou no outro. Muitas vezes, narcisicamente, a gente se apaixona pela paixão do outro por nós. A gente se apaixona pela paixão do outro por nós. Né? Essa ânsia de autoafirmação, essa ânsia de visibilidade, isso não fala da cura do autoabandono. Pelo contrário, eu quero que você me reconheça, eu quero que você me veja, eu quero que você me ame. Talvez assim eu me sinta acolhido pelo teu olhar, vamos dizer assim. Então, é importante falar desse autoabandono nosso, da importância dessa autogestão. E Saturno no mapa tem uma função que ele vai reger disciplina. Ele, juntamente com o eixo da Lua, quer dizer, Câncer, Capricórnio, rege o eixo do comprometimento. O eixo do comprometimento. Mas para que eu tenha disciplina, para que eu esteja comprometido com o caminho, esse caminho tem que valer a pena. E aí eu volto para aquela metáfora. Você está com fome? Para que comer? Não, você está com fome. Então vá na direção de um prato de comida. Você está com fome de... O problema é o seguinte, você está com fome de você? Tá. Você está com fome de comer? Tô. Então vá na direção de um prato de comida. Você está com fome de você? O quê? Você está com fome de você? Você está com sede de você? Como assim? Não entendi. Uma das coisas mais trágicas é a gente acha que a gente já se conhece. Meu nome é Roberto, meu nome é Renata, e torço pelo Flamengo, entendeu? Quinta-feira eu faço pilates, tenho um filho chamado Juninho, e pronto, aí tenho um marido, tenho isso.
Nós somos ilustres desconhecidos, dá uma sensação de desamparo. Muita gente nasce ansiosa, eu vejo no mapa, muita gente nasce ansiosa, muita gente nasce angustiada, não raro. Eu vejo crianças que nascem, antes de olhar para a cara da mãe, antes de olhar para a cara do pai, já denunciam no mapa uma ansiedade. De onde é que vem essa ansiedade? Claro, de vidas passadas. Mas qual é a matriz disso? Né? Uma ânsia, o que eu faço com tudo isso? Como é que eu faço para me sentir amado? Como é que eu faço para me sentir visto, reconhecido? Então você tem que se autoafirmar. Não, mas peraí, autoafirmar quem? Quem tem que se autoafirmar? Você. Sim, mas quem sou eu? Aí agora a gente chegou no ponto. Esse autoabandono, ele passa por a gente não viver organicamente a pergunta quem sou eu. Por quê? Na verdade é como se eu fosse terceirizado, eu fosse uma procuração de mim mesmo. É como se eu fosse uma procuração de mim mesmo, como se eu fosse terceirizado. Então eu estou fazendo algo em nome de. Sabe quando você tem a procuração de alguém que você não lembra de quem? Sabe quando você faz um serviço terceirizado para alguém que você não lembra quem? Então você quer se autoafirmar. E aí você usa o ego. Né? Você usa o ego para essa autoafirmação. Mas o que acontece? Mas o ego é apenas uma mídia. O ego não é essência. O ego não tem nada a ver com essência. O ego é uma mídia. O ego é uma carapaça. O ego é uma virtualidade. O ego é um corpo transitório, móvel e transitório, a serviço de algo essencial que é em nós. Quando a gente não conhece esse é em nós, ou esse ser em nós, a gente vive com pires na mão, pedindo um emprego, pedindo um afeto. Né? E às vezes, é claro, a gente tem sucesso no mundo, porque o mundo ele nos traz um cardápio. E a gente, com alguma competência, a gente dá conta. A gente faz uma família, tem um emprego, ganha um bom dinheiro. De repente até eu compro um barco, compro uma lancha. De repente eu viajo para o mundo. E essa pessoa pode viver de um profundo autoabandono. Insisto que isso não tem nada a ver com a conta bancária, tampouco com a educação que anda por aí. Porque a educação, em todos os níveis escolares, deveria ser sempre com o tema: quem é você? A cura desse autoabandono, o encaminhamento desse autoabandono, passa por eu experienciar organicamente essa questão: quem sou eu? Porque, do contrário, para me sentir amado, eu vou precisar de alguém que faça isso. Para me sentir cuidado, eu vou precisar de alguém que faça isso. E aí eu me torno objeto da expectativa, da ação, do desejo do outro, do desejo do mundo à minha volta. Então o Saturno no mapa, ele vai mostrar muitas coisas. Uma delas é como é que a gente se organiza. A autogestão é uma coisa do Saturno, onde precisa de disciplina, foco, paciência, projetos a longuíssimo prazo. Porque o Saturno é aquele que veio construir uma catedral. Não se constrói uma catedral num fim de semana. Às vezes você leva 3, 4 séculos para construir uma catedral. Nós estamos há quantos séculos? Há quantos séculos que a gente está nessa jornada? Eu não lembro, você também não, mas a gente não chegou agora no pedaço. A gente não chegou agora. O nosso mapa astral mostra que a gente não chegou agora. Né? E a gente está ali reincidindo, porque a gente não consegue fazer esse auto-amor, esse autocuidado. De uma maneira muito disfarçada, a gente espera ser amado. A gente deseja ser cuidado, ser amparado. Por um emprego, por um patrão, por um marido, por uma esposa, por um filho, por um pai, por uma mãe. E não percebe muitas vezes quando a gente protege, a gente se sente protegido. Quando a gente começa a acessar essa chave, quando a gente protege, a gente se sente protegido. Quando a gente ama, a gente se sente amado. A gente vai começando a mudar essa chave do autoabandono. E a função do Saturno, principalmente desse eixo Capricórnio-Câncer, que é o eixo do comprometimento com a jornada, não raro,
Esse eixo vai falar de família, de raiz, de matriz, de história, de memória, de antepassados, ao mesmo tempo vai falar da busca de realização maior, que é Capricórnio, da busca da realização maior, quando a gente se sente a própria obra ao longo dessas existências todas. A obra não foi exatamente a minha carreira de sucesso, nem uma educação dos filhos muito bem feita. A obra é o que eu me tornei a partir de tudo isso. Isso é Casa 10, Capricórnio, Saturno, né, que na base, lá embaixo, as pessoas chamam de profissão, mas quando vai subindo, é o antepenúltimo degrau do processo de individuação. Então não é mais profissão, já foi. Então eu queria trazer que a gente pudesse pensar que provavelmente você que está me vendo nesse momento, provavelmente você vive um autoabandono. Você pode dizer, olha, eu tenho filhos, tenho netos, tenho isso, tenho aquilo, e não me sinto abandonada. Isso faz sentido numa instância, Mas provavelmente, eu não estou afirmando 100% das pessoas, evidentemente, mas a grande maioria vive um autoabandono. Porque pegam protocolos introdutórios como protocolos essenciais. Protocolos introdutórios é você ter uma boa saúde, trabalhar, trazer dinheiro para casa, né, sustentar uma família, ter filhos. Eu não vou repetir isso tudo. Mas isso é um protocolo introdutório para algo que vem. É que nem eu sempre costumo dizer que a construção de uma plataforma e de um foguete é apenas introdutório para o voo desse foguete, para onde ele vai, qual é o Dharma desse foguete, qual é o Dharma, qual é o caminho que ele vai percorrer. Nosso objetivo aqui não é ter uma família, não é ter um emprego, não é ganhar uma grana. Quando nos educam que esse é o nosso objetivo, é para a gente ficar achatado numa certa bidimensionalidade, Nós não somos bidimensionais nem tampouco tridimensionais, nós somos multidimensionais. A função desse canal é mobilizar inteligências, e usar a astrologia como uma das ferramentas mais poderosas que as civilizações já conheceram. E isso é tão potente que tem que ter um anteprojeto para a astrologia. O pessoal tem que meter o pau na astrologia, tem que temer a astrologia, né? Porque é uma pseudociência e que depende de crenças e depende... É extremamente ameaçadora. A astrologia é extremamente ameaçadora. É uma revolução. Você, quando mergulha numa astrologia orgânica, bem feita, numa arqueoastrologia, por exemplo, você está prestes ao encontro do amor. Você está prestes ao encontro do amor. Né? Você está prestes ao encontro... Não estou nem me referindo exatamente ao objeto amado, mas ao amor propriamente dito. É porque é um poderoso instrumento de autoconhecimento. Quando a gente coloca assim, olha, Saturno nas casas, nos signos, né, os aspectos que eles fazem, ele dá os encaminhamentos para a nossa disciplina apaixonada. Paixão não tem a ver com Saturno, né, mas ele vai disciplinar a paixão. Alguém vai trazer essa paixão. Alguma consciência vai trazer essa paixão para a pessoa. E a função de Saturno é operacionalizar. Pode racionalizar, pode objetivar, pode dar corpo, pode dar carne a essa paixão. E a paixão, na verdade, é o Dharma, é o caminho. Porque é o caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas. É o caminho através do qual eu me torno eu mesmo. Então eu só queria lembrar que o autoabandono não é a nossa essência, não é a nossa natureza, mas é a condição humana. Não é a nossa natureza, mas é a condição humana. Uma condição humana fabricada. É muito importante para o sistema que a gente viva um autoesquecimento, um autoadiamento, um autoabandono, que a gente dependa de crenças, a gente dependa da fé para poder resistir,
Porque a consciência não é suficiente. A consciência que é a coisa maior que existe. A fé não dá conta da consciência. A fé é fichinha. A fé é fichinha. Consciência não precisa de fé. A consciência, só para vocês terem uma ideia, eu sempre falo que tem 3 níveis de consciência, que é ter consciência, ser consciente e ser a consciência. Ter consciência é uma porção de gente tem, e o mundo está como está. Ser consciente já é diferente, é um passo muito profundo. E ser a consciência é ser amor. Se me pesa assim, qual é a definição de Deus? Eu posso dizer que Deus é a consciência. E que nós temos esse fractal dentro da gente, e que nós também somos a consciência. E precisamos ser conscientes disso. Não basta ter consciência. Então, quando a gente está no terreno da consciência, a gente pede licença à fé, a fé se retira. Não precisa. Não precisa acreditar em nada. Não precisa acreditar em absolutamente nada. O que eu preciso é saber. Por isso a importância do conhecimento com C maiúsculo. Não da erudição. Não da erudição. A erudição tem problemas. A erudição entope estantes com livros, entope o HD, erudição entope a cabeça, erudição estressa, a erudição ela tira a vacuidade do ócio, a criatividade do ócio. A erudição faz com que... É interessante eu falar disso com os livros aqui atrás de mim. Falo e reitero. Livro é tudo de maravilhoso. Erudição é outro barato. Muitos dos eruditos consumiram, viveram uma obesidade intelectual em busca de amor, em busca de afeto, em busca de aceitação. O interesse humano pelo real e pelas realidades não demanda de erudição. Você não precisa, fazendo uma metáfora assim, você não precisa ler 50 livros para compreender algo. Às vezes você pode ler um parágrafo, às vezes você pode ler um livro e meio. Não. Mas quem sabe você tem que ver 30 vídeos, você tem que ver. A gente está acostumado com o império da obesidade. Mesmo os magros são obesos, ou são obesos de informações. Né? Talvez a gente precise de 1% ou 2% dessas informações. Isso tudo é para suprir um autoabandono que a gente não tem consciência, a gente não fala disso. A gente olha para o mendigo na rua, para o menor abandonado ali, por que isso incomoda tanto a gente? Por que isso incomoda tanto a gente? Tem as culpas, nossa culpa como ser social, nossa culpa como ser civilizado. Isso é uma bela culpa, porque nós temos uma responsabilidade por isso. Mas tem uma outra instância. Quando a gente vê um menor abandonado, um mendigo e tudo, a gente está fazendo contato com a nossa mendicância, com o nosso menor abandonado. E o Saturno ele é chato, porque ele aponta isso. Eu, por exemplo, tenho Saturno na primeira casa. Trigo no Sol, trigo no meio do céu, trigo no Urano. Saturno na primeira não é. Saturno na primeira casa não é exatamente um fofo. Não é exatamente um fofo. Agora lembrei de 2 xarás meus. Um é o Jung com Saturno na primeira, o outro é o Marx com Saturno na primeira, que tem uma coisa também do eremita, que busca a verdade, e que às vezes se tiver que tomar uma injeção, né, ou algum procedimento sem anestesia, o que a gente vai fazer? Numa sociedade contemporânea de gente muito mimada, né? Eu acho que tem um paradoxo nas novas gerações, um paradoxo de gerações muito interessantes, mas sendo educados por gerações que muitas vezes procuram mimar. Eu tenho atendido, às vezes, gerações de pessoas com Urano em Aquário, com Urano em Peixes, com Netuno em Aquário, com Netuno em Peixes. Agora, vai nascer, nos próximos 20 anos, vão nascer crianças com Plutão em Aquário. Né?
De onde vêm essas crianças? De onde vieram essas crianças que nasceram com Urano em Aquário, Urano em Peixe, Netuno em Aquário, Netuno em Peixe, agora com Plutão entrando em Aquário, daqui a 20 anos entrando em Peixes, fechando um ciclo. Agora mesmo Netuno está fechando um ciclo, ano que vem ele vai entrar em Áries, fechando um ciclo de 167 anos. Vai começar um novo ciclo. Ou seja, a matéria-prima que está surgindo agora é muito interessante. Agora que eu digo, década de 90, de 2000, de 2010 para cá, é muito interessante. Mas também tem muita gente mimada. Muita gente mimada. Né? E quando eu trago o tema do autoabandono, é um tema que mexe com a nossa ferida narcísica, porque a gente quer ficar vendo a foto. A gente está com o Instagram aí, tem o Facebook, tem o TikTok, tem uma opção de coisa para a gente ficar bem na foto, para a gente falar coisas lindas, bonitas, entendeu? E viver um hiato entre a nossa vida e aquilo que a gente posta. Nem sempre é ipsis literis. Muitas vezes a gente ali está fazendo uma lavagem de imagem. Né? Enfim, é isso. Esse é um assunto que eu vou voltar. Alguns assuntos eu vou voltar várias vezes, porque o assunto do autoabandono, e é muito importante a gente falar sobre isso, sendo a gente brasileiro. Né? Insisto, isso é para todos os seres humanos do planeta. Mas o pessoal abaixo da linha do Equador, e nós, né? Essa coisa da síndrome do vira-lata, né? É muito importante que a gente perceba que nós temos uma nobreza dentro da gente e nos vestimos com trapos e com pires na mão. Nós temos uma nobreza, não da aristocracia europeia, não da aristocracia francesa, não. A nobreza da aristocracia da vida, a nobreza da aristocracia da própria vida. Mas nós andamos com trapos, com pires na mão, pedindo afeto. Esse autoabandono, ele nos diz que é como se nós não tivéssemos referências. Não tivéssemos referências para nutrir esse autoabandono. E não vai ser com a aprovação do outro que a gente vai nutrir esse autoabandono. E sim, com o conhecimento de nós mesmos. Só tem um único caminho, isso facilita as coisas. Só existe um único caminho, que é o caminho do autoconhecimento. Né? E de tal sorte que as relações com todos retornam para o autoconhecimento. Mas, quando essa ficha não está caindo, o outro não é um instrumento de autoconhecimento. O outro passa a ser um instrumento de aprovação. E aí, a gente nasce objeto, morre objeto, nasce na outra encarnação objeto. Essa é a história do meu consultório, da minha clínica. E garanto que da sua também. Garanto que da sua clínica também. É a história de um objeto em busca de ser sujeito. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. E hoje toquei nesse assunto, que eu vou voltar, que esse assunto é muito rico. Autoabandono, a gente tem que ouvir isso, ó, autoabandono. Será que eu vivo um autoabandono? Eu que tenho tudo. E não é o verbo ter que está na parada, não é o verbo ter. Você tira o T, joga e põe o S. Quando o ser aparece, acabou o autoabandono. O ter não resolve o autoabandono. Tá? Você imagina um rico tirando um menino de rua da rua. Provavelmente um autoabandonado cuidando de um autoabandonado. Isso é bom, mas eu estou me referindo a uma outra coisa, a uma outra instância ainda mais profunda, né, que não depende dessa ou daquela classe social. Assim, um autoabandono do nosso ser, um abandono desse ser, um ego que quer ser autônomo ou autômato em detrimento do prato de comida que a gente precisa levar, ou melhor, trazer para o ser que somos. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Um beijo no coração, obrigado pela participação de todos. Estou olhando aqui uns
comentários muito queridos. Volto em breve, tá bom? Tem muita coisa para a gente conversar aí. Provavelmente o próximo assunto vai ser a casa 6. Eu falei sobre a casa 4, a casa 8, a casa 12, falei sobre a casa 7. Eu devo falar agora sobre a casa 6, tá? Que é a casa do aperfeiçoamento. Beijo no coração e até agora.